Ei, haters, vocês já ouviram falar em jailbreak? Alguns de vocês, quem era usuário de iPhone por volta de 2013, 15, nessa faixa aí, deve saber sim do que eu tô falando, porque ele era muito popular entre os usuários de Apple. Se você não sabe o que é, ou não sabe o que aconteceu, porque ele não é mais tão popular, fica até o final desse vídeo, porque eu não só vou explicar o que é o jailbreak, o que é o Cydia, mas também vou explicar como e por que a Apple é considerada uma das empresas mais seguras para os aparelhos mobile da atualidade. Então, sem enrolação, o que faz a Apple ser uma empresa tão segura? Eu vou citar alguns fatores aqui para vocês. O primeiro fator é o fator histórico, ou seja, desde que a Apple foi inaugurada, ela tinha esse ideal de que o usuário poderia ficar seguro dentro do ecossistema dela. Então, a cada atualização que vai sendo lançada, ela tenta deixar essa experiência cada vez mais segura para quem adquire os aparelhos da empresa. O segundo fator é o ecossistema, ou seja, todos os aparelhos que a Apple lança, eles estão interligados entre si. Você que tem um iPad, um iPhone, um MacBook, um Apple Watch, você sabe como esses aparelhos conversam entre si, inclusive na transferência de dados pessoais do usuário, tal como a proteção desses dados. Então esse ecossistema fechado entre a própria Apple e o usuário colaboram para que fique mais viável para a empresa manter esses dados seguros. O terceiro fator é o aplicativo App Store e o aplicativo Files, que veio lá pelo iPad OS 13 e depois acho que do iOS 14 chegou para os iPhones, não lembro ao certo. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Mas esses dois aplicativos são muito importantes para manter essa segurança da Apple. O que acontece é que a App Store é basicamente a Play Store da Apple. Só que na App Store, os aplicativos para serem colocados naquela loja, eles passam por um processo muito criterioso de segurança que é feito pela própria plataforma da Apple. Então é muito difícil você encontrar na App Store um aplicativo que vai conseguir causar algum tipo de dano no seu aparelho. Tá brincando comigo, pegadinho? Coisa que na Play Store acontece bastante, ou pelo menos acontecia. Depois eu falo sobre isso. A questão é que até o presente momento, no iPhone, no iPad, você não consegue baixar aplicativos fora da loja nativa, não oficialmente. Existem muitas suspeitas de que agora no iOS 17, que provavelmente vai ser lançado lá em setembro, a Apple libere que você consiga baixar aplicativos fora da loja por conta de pressões da União Europeia principalmente. Mas até o momento nada foi anunciado oficialmente. E o aplicativo de Files é o gerenciador de arquivos do iPhone e do iPad. Ele é muito relevante também para essa segurança porque diferente do que você consegue fazer no Windows ou no celular Android, no aplicativo da Apple você só gerencia os arquivos que ela te dá acesso. Ou seja, você não consegue apagar um arquivo do sistema, um arquivo importante para a segurança do seu aparelho através desse aplicativo. E você não vai conseguir baixar outro aplicativo de gerenciador de arquivos da App Store, diferente do que você consegue fazer no Google. Na Play Store você encontra vários e vários aplicativos de gerenciador de arquivo. E todos eles te dão acesso aos arquivos do sistema. Na Apple não tem isso. Que merda, hein? O quarto fator são os chips que são produzidos pela Apple e equipam todos os seus aparelhos. Aquele A14, A15, A16, M1, M2 são chips que são produzidos pela própria empresa. E esses chips possuem dois fatores que são muito relevantes para que a segurança desses aparelhos se mantenham em alto nível. O primeiro é o Secure Enclave, que é basicamente a forma de segurança que a Apple tem dentro desses chips. É uma encriptação muito forte e quase que inviolável de dados. Por que quase inviolável? Explico também ainda nesse vídeo. Quando eu for falar de jailbreak, vocês vão entender. E o segundo é justamente esse modelo de encriptação de dados pessoais. A forma como os chips da Apple fazem a encriptação dos dados é muito complicado para quem quer invadir o seu aparelho conseguir ter acesso. É basicamente uma linguagem que só os próprios funcionários da Apple têm acesso. É uma linguagem que não é pública. Enfim, é muito difícil um hacker conseguir decifrar o que tem ali naqueles dados encriptados. E é muito seguro para quem é usuário do aparelho. Outro fator são os relatórios de segurança que a Apple gera. Esses relatórios de segurança e essas atualizações de dados vão sendo lançados a todo tempo. E aí quando você pega aquele iPhone que é atualizado por 6, 7 anos, poxa, a segurança dele tá cada vez mais sendo reforçada. Então é muito complicado você encontrar um aparelho da Apple de hoje em dia que não esteja atualizado. Você vai ter que ter um iPhone 6, um iPhone 7 ainda hoje para ele ter parado de atualizar. E ainda assim ele recebeu a atualização ano passado, ano antepassado, então ele não tá tão defasado. Às vezes no Android você pega um aparelho Android de hoje em dia que tá no Android 10, no Android 11, entendeu? Então assim, isso é muito relevante para segurança, principalmente por conta desses patches de segurança que vão sempre sendo lançados pela empresa. E é muito relevante falar que esses relatórios de segurança, eles são criados, são elaborados pela Apple em cima dos relatórios de segurança que os usuários enviam. Então, quando você tem um problema, um aplicativo seu que crashou, a Apple automaticamente gera um relatório de segurança e isso ajuda a ela produzir uma atualização ainda mais eficiente. Outro fator é o Find Me, ou encontrar o meu aparelho. Diferente de um recurso de sistema para deixar o seu sistema seguro, esse é realmente relevante para você ter o seu aparelho seguro. Perder o aparelho, ter o aparelho roubado é uma coisa muito comum, acontece com todo mundo. Ganhei, meu senhor. Não, tu perdeu, bora.
E na Apple é muito simples de você encontrar o seu aparelho justamente por conta desse recurso. E não é só por conta do sistema, é também pelos hardwares que ela faz. Então mesmo com o aparelho desligado, você consegue encontrá-lo em quase que em tempo real. E isso para todos os seus aparelhos Apple, então é muito seguro. Tá, mas afinal de contas, o que é esse jailbreak? Jailbreak, ou então cela quebrada, cadeia quebrada, eu não sei bem como traduz. Mas enfim, era uma quebra de sistema que você fazia com a Apple. Você instalava pelo próprio PC, ou às vezes pelo Safari, às vezes a pessoa conseguia fazer isso, instalar um aplicativo que era uma loja sem ser App Store, uma loja chamada Cydia. No Cydia você encontrava aplicativos que eram produzidos por outros usuários. Então, óbvio que isso não era bem aceito pela Apple. Inclusive, ela tirava as garantias dos aparelhos que ela via que tinham feito jailbreak. A partir do momento que você pegou o seu aparelho Apple e fez jailbreak, a garantia acaba. Acabou. Mas nesse aplicativo, no Cydia, você conseguia várias coisas que nunca que a Apple ia liberar para vocês. Como, por exemplo, um aplicativo de gerenciador de arquivos, chamado iFile. O iFile era um gerenciador de arquivos que ele, assim como no Android, te dava acesso a todo o sistema do aparelho. Você conseguiria destruir o seu aparelho com aquele aplicativo. Mas você também conseguia mexer em dados, alterar, sei lá, você pega um aplicativo que tem o som de uma vaca, você substitui esse som por uma música. E a partir daí, quando você apertava para sair o som da vaca, tocava a música que você queria porque você mexeu no sistema. Enfim, dava para você mexer em muita coisa. Só que o jailbreak também era uma porta para hackers, porque você ficava, tal como o Dev Mode que eu expliquei do Xbox, você tá liberando o acesso da sua máquina para outros usuários. Por isso ele era tão complicado e muita gente perdia os seus dados, tinha que resetar o aparelho, às vezes perdia o aparelho para sempre por conta do jailbreak. E ele existe ainda hoje? Existe, só que ele é muito mais difícil de se fazer e muitos usuários já nem querem fazer por conta assim da dificuldade que é instalar, pelo risco que ele está correndo e pela forma como a Apple condena essa prática. Eu não quero! Mas antigamente era muito comum. E vale dizer também que hoje em dia a Apple te deixa fazer muito mais coisa do que ela deixava naquela época. 10 anos atrás você não conseguia fazer quase nada na Apple, enquanto que no Android você podia fazer tudo. Hoje em dia já não é bem assim, tem muita coisa que você consegue fazer com os próprios recursos que a Apple te oferece ou a App Store. Então já meio que ficou sem sentido ter o jailbreak para a esmagadora maioria das pessoas. Tá, mas por que ficou tão difícil ter o jailbreak hoje em dia? É aí que entra a jogada mestre da Apple. Isso aqui é um DVD, sabe? A galera mais antiga deve conhecer. E isso aqui é um Blu-ray. Sabe qual a diferença entre esses dois? A segurança. Quem teve um Xbox 360 sabe que era muito fácil você piratear games para ele. Por quê? Porque ele usava o DVD. O DVD é muito simples de se ter acesso, muito simples de se hackear, de se plagiar, de se piratear. O Blu-ray, ele já não tem isso. Por que o PlayStation 3 quase não tinha jogos piratas para ele? Porque o PlayStation 3 já utilizava o leitor Blu-ray. Depois no Xbox One e assim como o PlayStation 4, o PlayStation 4 manteve o leitor de Blu-ray e o Xbox One passou a adotar o Blu-ray. Então acaba a pirataria. Mais ou menos. E por que o Blu-ray era tão seguro e o DVD não? Porque eles pegavam um rapaz especial, tem até um filme sobre isso, e esse rapaz que quebrava a segurança, ele era um golpista, a empresa foi lá e falou, poxa, vamos pegar esse cara e fazer ele trabalhar pra gente. Porque se ele é capaz de quebrar a segurança, eu quero ele trabalhando pra minha segurança. E assim foi feito o Blu-ray. A Apple fez a mesma coisa com o jailbreak. Ela pegou esses hackers e ela, em vez de, os hackers começavam a vender pra ela. Tipo assim, eu hackei o seu sistema, ó, achei essa falha aqui. Ou você me dá tantos dólares, tantos milhares de dólares, milhões de dólares, ou eu vou liberar esse código para público e todo mundo vai ter acesso. Antigamente, a Apple não pagava, não dialogava com esses caras, e eles liberavam, e por isso era tão comum o jailbreak. Depois de um tempo, a Apple passou a adotar esses caras, apadrinhar eles, contratar essa galera para fazer a segurança. Então, quando eles descobrem um código, eles já passam para a Apple para basicamente ela consertar aquela janelinha que está disponibilizando uma falha de sistema. Tá, mas e o Android? Realmente celulares do Google já não são tão seguros? Celulares da Samsung, da Xiaomi, da Motorola? Calma, antigamente, sim, eles eram muito menos seguros do que o iPhone. Mas hoje em dia, a Google tá muito boa no quesito segurança. Ela faz as mesmas práticas da Apple. A única questão é que nos celulares do Android, você pode acessar o sistema, você pode baixar aplicativos fora da loja. Então você pode acabar destruindo o seu aparelho. Mas se você
ficar só na parte segura, utilizar os aplicativos que já são seguros, Instagram, Facebook, WhatsApp, jogos grandes. E quando você pega aplicativos que já são muito conhecidos, esses aplicativos geralmente são seguros. Então você tem aplicativos seguros, você não vai ficar baixando nada do seu navegador, do Google Chrome, do seu navegador padrão, você vai usar só o que é próprio do aparelho. Tanto é que quando você quer baixar um APK, aparece lá um aviso do sistema, olha, você vai ter que liberar permissão porque isso daqui não é seguro. Então você tem que querer, quando você condena o seu aparelho, você meio que tá sabendo, o celular tá te avisando. Na Apple você só não pode, no Google você pode destruir, mas a questão de segurança de sistema tá muito boa. Ela faz as mesmas práticas da Apple, criptografia avançada de dados, ela faz as atualizações de sistema o tempo todo. Poxa, os celulares da linha S22, S23, eles estão tendo 5 atualizações de segurança, tipo 5 anos de atualização de segurança. É muita coisa. E não é só em quesito de segurança que o Android ficou muito bom. Eu fiz aqui, por exemplo, um teste de câmera do S20 FE e você pode ver que as câmeras desses aparelhos estão muito boas até hoje, comparado com iPhones. E para provar, vocês podem ver também o teste de câmera do iPhone que eu fiz aqui, o iPhone 12 em 2023. Se você assistiu até aqui, clica no like, galera, de verdade vocês vão ajudar demais. Às vezes um canal grande não faz muita diferença o like que você tá dando, mas pra gente, um canal pequeno, faz total diferença. Se inscreve aí, um grande abraço e tamo junto.